Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre governo divino via mãos humanas. Vem comigo? Para entrar na parte de reis, nós precisamos lembrar que o último juiz foi Samuel. Então, o profeta Samuel estava governando o povo por meio de Deus, que é o nosso rei. Então, nesse momento, Samuel tinha 2 filhos e esses 2 filhos estavam agindo de forma incorreta, estavam fazendo coisas erradas e tudo. Então o povo ficou preocupado com isso e falaram: olha, os filhos de Samuel não tem como ser nosso juiz, então nós queríamos ter reis igual aos outros povos. E aí começa toda a história de todos os reis que vieram, na sequência. Só que aqui Samuel se entristeceu porque o rei que existia sobre eles era o rei, o nosso Deus. Então é nesse momento que começa aí, eu quero trazer, porque essas coisas acontecem até nos dias de hoje. Nesse momento Deus, ouvindo as orações deles, levantou juízes governados por Deus. Eles estavam ali seguindo tudo até Josué. Depois que Josué veio a falecer, esse povo começou a entrar na imoralidade, começou a ter a corrupção do coração. Então nesse momento eles começaram a sofrer, começaram a ter perseguições de alguns povos inimigos que existiam naquela região, que fez eles entrarem em oração e pedirem a ajuda de Deus. Mas vamos começar por aqui. Logo mais nós vamos falar a respeito de Davi e de Saul, representar também como Deus governa uma pessoa errada e uma pessoa certa, e como o mundo vê essas duas pessoas, porque existe isso também. Deus interfere nas nossas escolhas, por mais que sejam escolhas erradas, por meio de sofrimentos, ele deixa a nossa decisão acontecer, mas logo mais ele vem e mostra que a decisão dele é a correta, que nós precisamos aguardar no nome dele, que nós precisamos esperar o momento dele. E isso na governança acontece da mesma forma. Ele levanta a pessoa e derruba pessoas, e muitas vezes as pessoas acham que elas estão sob controle, mas é Deus que está sob controle, E Deus respondeu por meio de Samuel, o seu povo, e o pedido. Ele disse assim, tá em 1 Samuel 8, do versículo 8 ao 18. Mas avise essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. E vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. Então aqui vamos começar pelo rei Saul. Primeiro, ele era da tribo de Benjamim, é uma das menores tribos de Israel, devido a uma situação de um levita lá no passado, que todas as tribos se voltaram contra a tribo de Benjamim, e se não fosse a misericórdia de alguns deles, a tribo teria ficado extinta. E ele é de família importante, e ele era mais alto que todos, jovem e bonito. Aqui aconteceu que no momento que Samuel foi avisado por Deus que levantaria um homem, esse homem foi até Samuel procurando algumas jumentas, acompanhado de um empregado, lógico, e esse empregado deu a ideia de perguntar a um vidente. Antigamente os videntes, eles eram considerados profetas de Deus, mas eles chamavam de vidente. Então, nesse momento, Saul aceitou a opinião do empregado e eles foram até esse profeta, que no caso era o Samuel, para encontrar as jumentas. E foi ali naquele momento que foi passado a Samuel a ordem de que Saul estaria atrás dele e que a ordem seria que ele iria governar sobre todo o povo e que ele também ia vencer os filisteus. Quando o profeta Samuel conheceu Saul, ele foi e já passou a informação de que Deus havia o escolhido como rei de Israel. Após a unção de madrugada, o profeta Samuel pediu para que Saul fosse até outros profetas e que ele estaria sendo usado por Deus e ele estaria agindo como profeta. Seria um período de 7 dias onde o Saul teria que ficar esperando o Samuel vir até ele novamente. E aqui se tornou uma frase popular porque todos que conheciam Saul fez a seguinte pergunta: será que Saul virou profeta? Depois desse momento, Saul chamou todo o povo a uma reunião religiosa e ali ele declarou que ele seria rei sobre toda Israel. E por último seria a despedida de Samuel. E após todas as exortações, onde ele acusou o povo de uma escolha errada, Samuel orou e no mesmo dia o Senhor mandou trovões e chuva. Então todo o povo ficou com medo do Senhor e de Samuel. E disseram: por favor, ore por nós ao Senhor, seu Deus, e assim nós não morreremos. Além de todos os nossos pecados, ainda pecamos ao pedir um rei. E teve um episódio engraçado onde Saul se escondeu da tribo de Benjamim, que era do povo que é onde ele morava, por vergonha, por estar sendo chamado pelo profeta Samuel para ser rei. Ele se escondeu nesse momento. E agora iremos falar sobre Davi. A Bíblia vem dizendo que ele era de uma família simples de Jessé. Ele era o 8º irmão, o caçula entre irmãos. Ele era da tribo de Judá, tinha baixa estatura mediana e ele também era belo, saudável e tinha olhos brilhantes. Ele tinha a profissão de pastor de ovelhas, um bom soldado e também era corajoso, fiel e valente. Diferente de Saul, ninguém conhecia Davi, porque ele estava nos pastos e dava vida pelas ovelhas, lutava com leão e com urso. E também tocava uma harpa e foi chamado para tocar a harpa diante do rei Saul, devido a algo maligno que estava nele, que após a tocada da harpa, isso se afastava. Ele foi considerado aquele segundo o coração de Deus, foi um dos reinados mais bonitos que a história de Israel conta. Ele pecou contra Deus e se arrependeu, mas a sua intimidade com Deus fazia com que todas as conquistas, todas as vitórias ou derrotas, ele sempre glorificava a Deus, independente das circunstâncias. E antes de Deus fazer essa troca de Davi
no lugar de Saul, ele deu oportunidades para que Saul obedecesse, para que Saul não se revoltasse e nem tampouco fosse orgulhoso perante Deus. Mas todas as ações, todos os comportamentos que Saul teve desde então, fez com que ele fosse um rei rejeitado por Deus. Por isso Deus levantou Davi. Davi não era conhecido, Davi não queria ser rei, Davi não era nem apresentado pela família, não era mais o importante, assim como Saul tinha um grau de importância e era conhecido por todos. Davi era conhecido por Deus, Saul não conhecia Deus. Então aqui tem vários reflexos que nós podemos falar. Existem pessoas que conhecem a Deus e não são conhecidas por vários homens. E existem pessoas que são ovacionadas e conhecidas por vários homens, mas não conhecem nada de Deus e nem sequer respeitam. Tem até um relato falando, em um determinado momento, o rei Saul, diante de todas as coisas que ele estava fazendo de errado perante a guerra, as ordenanças que Deus havia passado e ele não tinha cumprido, ele pegou e acabou rasgando as vestes do profeta Samuel. E nesse determinado momento, o profeta Samuel relatou que Deus já havia escolhido outra pessoa para estar no lugar do rei Saul, que Deus não era homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E aqui, antes de Davi entrar como rei, conforme tudo isso que foi acontecendo, Saul teve inveja de Davi. Davi foi valente, matou Golias. Davi conquistou terras, foi fiel. Devido a Saul ser o ungido, ele nunca tocou no rei. Só que o rei tentou de todas as maneiras tirar a vida de Davi. Mas aqui, além dele ser covarde, ele tinha muita inveja de Davi diante de algo que ele não poderia controlar. Porque além de Davi ser corajoso, ele ser uma boa pessoa falante, uma boa pessoa de conduta e também uma pessoa fiel, ele realmente chamava muita atenção em todos os sentidos. Então, Deus começou a aflorar isso naquele povo, para que aquele povo reconhecesse diante deles um rei. E isso foi oferecido ao rei Davi, que então se tornou rei. Nas governanças, Deus sabe quem vai governar de maneira correta e não é pessoas que estão no outdoor, não é pessoas que estão ali ovacionadas por muitas pessoas, né? E isso nos ensina muito, que Deus sonda os nossos corações e Ele decide, Ele escolhe e é no tempo dele, não é no tempo nosso e tudo está sobre o governo dele, não nosso. Então não possamos nos preocupar, nos colocar em situações, precisamos esperar com que Deus nos coloque, com que Deus nos apresente. Ele vai ungir, Ele vai preparar, Ele vai descer o Espírito sobre a pessoa, Ele vai trazer pessoas importantes, Ele vai falar com pessoas importantes e assim o reino do Senhor vai acontecer em todos os sentidos da palavra, porque os propósitos, os desígnios de Deus sempre acontecem, independente do que homens ou seres humanos estão fazendo com o poder. Independente de tudo isso, Deus está acima de nós. Deus os abençoe.